Bom dia, queridas crianças do quarto ano A e B, né? Como vocês estão, meus amores? Espero que esteja todo mundo bem, com saúde, tá certo? E hoje, preparados, né, para mais uma videoaula, onde nós iremos abordar o conteúdo sobre pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Isso no nosso livrinho de geografia, tá certo? Nosso conteúdinho de geografia. Então, vamos lá acompanhando com a tia. Esse conteúdo, meus amores, ele não é difícil, ele é bem simples e também é um conteúdo que a gente aborda ele tanto na geografia quanto na ciência. Inclusive, esse ano nós já até vimos ele. Vamos lá novamente. Não é novidade, vocês já conhecem, tá certo? Então, vamos lá aos pontos cardeais. Os pontos cardeais significam pontos de orientação ou pontos de referência, como o próprio nome diz, certo? Para a gente ter uma referência, hoje nós precisamos, para ir para qualquer lugar, às vezes, pelo nome da rua, é muito difícil a gente acertar. Mas quando se dá uma referência, diz a casa de alguém, diz um comércio, diz uma escola, diz um nome de uma igreja, fica bem fácil para a gente se localizar, não é verdade? Então, pontos cardeais significam pontos de orientação e de referência, né? Ou referência. Por meio deles, é possível localizar qualquer lugar sobre a superfície da Terra, sobre a superfície terrestre. Existem 4 pontos cardeais, que são eles. Vamos lá acompanhando com a tia. Nós temos o norte, representado pela letra N aí. Gente, cuidado quando vocês forem representar os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Meus amores, a letra deve ser com letra maiúscula e de imprensa, conforme vocês estão observando aí no slide e também lá no seu livrinho, quando você for ler, você for escrever, é letra maiúscula e de imprensa, por favor, é uma sigla. Então, vamos lá. Nós temos aí os pontos cardeais são norte, sul, leste e oeste. O norte, ele é simbolizado, representado pela letra N, como vocês estão vendo. E o ponto norte, ele também é chamado de setentrional ou boreal. Entenderam aí? Vocês estão vendo aí, ó, 2 nomes, certo? Depois o sul, representado pela letra S, nós temos meridional ou austral. Depois o leste, representado pela letra L ou E com letras maiúsculas de imprensa. É o oriente, o leste é o oriente. E o oeste, que é representado pela letra O ou W, é chamado de ocidente. Para indicar a direção dos pontos cardeais, basta saber o seguinte, né? Como nós já sabemos, basta você localizar. Se for pela manhã, você vai procurar onde é que o sol está nascendo. Onde que ele nasceu? Por quê? Porque lá onde o sol nasce, que é o nascente, vai ser o seu bracinho direito. Lá é sempre o leste. Então, o sol sempre nasce no leste. E ele se põe no oeste, que é sempre o lado oposto. Então, para você saber determinar os pontos cardeais, se for pela manhã, meu amor, você vai procurar o sol. Lá você vai identificar o seu ponto leste pelo braço direito. O oposto, o oeste, a sua frente é o norte, como você está vendo aí na imagem, e as suas costas é o sul. Ah, tia, mas se for à tarde? Faz muito tempo que o sol nasceu, verdade? Meu amor, se for à tarde, você vai observar a posição, né? O lugar onde o sol está se pondo, certo? Onde ele se põe é chamado de poente. Então, lá é o oeste. Se você identifica o seu oeste com o braço esquerdo, o seu direito vai ser o leste, a sua frente o seu norte e as suas costas o seu sul, certo? Não importa, certo? Então, prestar bastante atenção a esse detalhe. Para a gente se identificar, né, como ponto de referência. Esses pontos, eles são muito utilizados, né, nos aeroportos, tá certo, gente? As pessoas que têm navegações marítimas também, navios, barcos, certo? Utilizam. E nos aeroportos, como inclusive nós até vimos no nosso conteúdo anterior, de ciências que os aviões, eles só devem aterrissar e levantar voo no sentido, né, oposto. Sentido contrário à direção do vento. E quem é que vai te dizer isso? A biruta. E lá nós vamos ter os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, ok? Então, vamos lá. Aí, nessa imagem, nós podemos estar vendo, né? A nossa frente, para você não esquecer. A sua frente, você vai determinar o seu norte.
As costas, o seu sul. O seu braço direito é o leste, que é o nascente, onde o sol nasce, como a tia disse. O braço esquerdo é o oeste, é onde o sol se põe, é o poente, ok? Então, não esqueçam esse detalhezinho aí. Vamos aqui. Aqui, a tia colocou duas imagens para que vocês pudessem visualizar melhor e não viessem a se confundir. Por quê? Não importa se essa primeira imagem, por exemplo, essa criança, ela está de costas, né? Mas na segunda, essa jovem, ela já está o quê? De frente. E você tem que determinar, observar sempre a imagem. Quando tiver uma imagem na sua atividade ou na sua prova, você tem que observar a posição que a pessoa está, certo? O leste desta pessoa, se ela está de costa, vai ser, ó, você pode observar aí, ó, o leste, né? Continuará sendo seu braço direito. No momento que ela virou de frente, essa segunda imagem, o leste dela continua sendo o braço direito. Só que você está vendo aí, muda um pouco, muda o sentido, muda, né, a posição, certo? Então, fique atento à imagem, à interpretação da imagem, se a pessoa vai estar de frente ou de costas, correto? Aí você, é aquele simples, né? O lado que o sol nasce, leste. Se for à tarde, você vai localizar o lado que ele se põe, que é o oeste. A sua frente é o norte, como você observa aí. A sua costa, suas costas é o sul. Determina os 4 pontos cardeais. Muito bem. Então, vamos lá. Todos os lugares para onde a gente precisa se deslocar, vai ter um ponto de referência, não é verdade? Então, ao pedir informação, você verá que existe um ponto de referência. Perto da escola, em frente àquela igreja, sempre tem um ponto de referência. E isso facilitará muito a nossa vida, né? Ir ao encontro daquele determinado local que a gente deseja ir, certo? Muito melhor, como a tia disse anterior, do que saber só o nome da rua, certo? Pelo nome da rua é bem mais difícil, porque na maioria das vezes, até os moradores da rua, às vezes a gente pergunta, não sabe, mas quando você diz o nome de alguém, o nome de um comércio, rapidamente a pessoa já sabe, certo? Então, isso tudo acontece para que possamos nos localizar, né, em um determinado espaço. Então, antigamente, porque hoje nós sabemos que a gente usa muito GPS, essas coisas, né, para se ir pontos de referência. A gente pergunta muito, né? Antigamente, as pessoas à noite, elas se locomoviam de um lugar para o outro, elas usavam ponto de orientação as estrelas, principalmente o Cruzeiro do Sul, tá certo? As estrelas, elas se locomoviam à noite, baseada nisso. Lá no início, lá o nosso conteúdinho de história, né? No período do descobrimento do Brasil, que vinham as caravelas, que eles tinham muito medo do mar. Por quê? Porque eles não tinham GPS, eles não tinham noção de tempo, eles baseavam apenas por esses recursos naturais, certo? Da natureza. Eles não tinham nada assim preciso, documentado nas suas mãos. Por isso que eles temiam muito o mar. Lembram? Então, e durante a noite, as estrelas, o Cruzeiro do Sul. E durante o dia era quem? O Sol. Estão vendo? O Sol foi de fundamental importância na formação, né, do nosso calendário, da organização do nosso tempo que nós temos hoje, certo? O Sol, as estrelas. Que você viu, as pessoas mais velhas antigamente, elas não tinham relógio de pulso, como hoje nós temos celular, né? Não, simplesmente elas olham ali para a posição do sol e dizem a hora exata, precisa, impressionante, certo? Então, como a tia disse, o sol sempre aparece de um lado da Terra e desaparece do outro, que é o oposto. Então, se ele aparece no leste, o lado oposto é o oeste, onde ele se põe. Você pode estar vendo aí também nesta imagenzinha aí, tá vendo? Onde ele nasce, você localiza o leste. O oposto, o oeste, a sua frente, o norte, e as suas costas, o sul. Estão vendo aí, ó, direitinho na imagem. Aí, essa segunda imagem é só um pôr do sol aí belíssimo, né? Onde nós podemos estar, né, visualizando e contemplando, né, a natureza, a beleza do pôr do sol. Aí aqui nós temos as pessoas, como a tia disse, à noite, né? Antigamente, as pessoas se baseavam bastante pelo Cruzeiro do Sul. Aí tá a imagem, que são as estrelas que formam uma cruz. Por isso o nome Cruzeiro do Sul. Então, podem estar observando. Então, não esqueça, como a tia disse, esse conteúdinho, ele
foi muito usado antigamente, né? Hoje ainda é. Não por nós, assim, no nosso dia a dia, mas ele é muito utilizado nos aeroportos, tá certo? Não esqueçam. E também nas pessoas que se locomovem, muitas pessoas ainda utilizam, né? Mas a grande maioria nós sabemos que tem equipamentos mais modernos, como, por exemplo, o GPS, como a gente observa quando vai em Teresina, por exemplo, né? Que pega o Uber, que pega um táxi, as pessoas querem saber a localização, coloca lá o GPS, vai te dizendo o nome da rua, certo? Bem moderno, né, gente? Então, vamos lá. Entre os pontos cardeais, existem outros chamados colaterais. O nome dos pontos colaterais é a junção do nome dos cardeais. Quais são eles? Noroeste, Nordeste, Sudoeste e Sudeste. Aí embaixo nós temos a rosa dos ventos, muito bem representadas nas duas imagens, é a mesma, né? Onde você pode estar observando aí os pontos colaterais, meus amores, nesta primeira rosa dos ventos, são os azuis. Dá para você ver aí o NO, que é o Noroeste, o NE, que é quem? O NE é o Nordeste, aí abaixo nós temos o SO, que é o Sudoeste, e o SR, que é o Sudeste, certo? Então, observem direitinho, é importante, certo, vocês? E ele nasceu a partir da junção do nome dos cardeais. Vieram os colaterais, certo? Esses outros 4 aí, que são 4 cardeais e agora mais 4 colaterais. Aí você pode estar observando nas duas aí, rosa dos ventos, ok? Vamos lá agora. Para indicar a direção dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, utilizamos a rosa dos ventos, como você pode estar observando. A rosa dos ventos, que é muito utilizada, né? Que temos aí a partezinha maior, que são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Aí entre eles surgiram depois, né? Esses outros aí que são quem? Os colaterais, NE, NO, né? SO, SE, colaterais. E logo em seguida surgiram os subcolaterais, que são esses aí menores, compostos de 3 letras, né? As 3 siglas. E não esquecendo, por favor, na tarefa de vocês, na questão de avaliação, de prova, né? Por favor, gente, coloque sempre essas siglas, essa letrinha maiúscula e de imprensa. Ok? Então, nós temos aqui agora os pontos subcolaterais, né? Que eles nasceram da junção dos cardeais com os colaterais. Aí nós temos aí, né? O Nordeste, que é o NE, o Leste-Nordeste, NE, o Leste-Sudeste é S, né? Que fica entre, você vai observando. O Sul-Sudeste é SE, Sul-Sudoeste é SSO, o Oeste-Sudoeste OSO, ou, né, tem a outra siglazinha na frente, porque nós sabemos que o Oeste também é representado por O ou W. Aí nós temos o Oeste-Sudoeste, né, Oeste, temos o Oeste-Noroeste e o Noroeste, ok? Então, esses aí são os pontos subcolaterais, que eles surgiram a partir dos cardeais com os colaterais, ok? Aí nós temos as siglazinhas, não esqueçam, certo? E aqui, meus amores, é só para encerrar a rosa dos ventos, que é onde é bem representado os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Meus amores, esse conteúdinho a gente vai encontrar lá no nosso livrinho de geografia, tá certo? Lá na página 78 a 80. Você também é convidado a dar uma lida, ler lá no seu livrinho, certo? E em seguida você vai fazer a atividadezinha na página 81 a 84. Uma atividade bem simples, a tia espera que caprichem na letra, façam com amor e com carinho, certo? Um grande abraço da tia.